Umas pastas que tem um hino Desperta. Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor, vocês jovens, senhores pais, nossos obreiros, músicos, regentes. É um prazer muito grande estarmos nesta manhã para falar alguma coisa para vocês, ajudando, cooperando no desenvolvimento, na trajetória de vida de cada um de vocês. E também aos corações dos pais, para que tenham a sabedoria para estar ao lado dos seus filhos, cooperando nestas vidas preciosas que Deus lhes concedeu. Flaviane, por gentileza, faça a oração para iniciarmos o nosso trabalho. Vamos todos em pé, por favor. Sentido de oração. Querido Deus, Pai, eterno Criador dos céus, neste momento estamos muito felizes por estar reunidos com uma pequena parte dos jovens da sua Santa Igreja. Quero pedir a sua graça, a sua bênção, proteção, que unge a nossa garganta para que possamos fazer uma ótima apresentação. Cubra-nos com teu manto santo, querida Mãe Maria Santíssima. Desde já agradecemos e receba nossos louvores em homenagem ao Reino dos Céus. Amém. Muito bem. A juventude é uma fase muito importante da nossa vida.
Muitas vezes não damos o devido valor e quando passa a juventude, aí vem a lembrança. Os meus dias de jovem, de vitalidade, de força, de coragem, de ânimo, já se foram. A vida é curta, mas nós precisamos aproveitar cada minuto desta vida. Por isso, jovem, este é o momento chave, fundamental da sua vida para tomar as melhores decisões. E essas decisões vão impactar o seu futuro, a sua vida profissional, a sua vida material e a sua vida espiritual. Vida profissional, porque vocês estão no dilema, na fase de qual profissão, qual é o caminho que eu vou trilhar a minha carreira profissional. Vida material, porque muitos de vocês já namoram, já pretendem consolidar famílias. E vida espiritual. Essa nunca devia ser esquecida. Porque a vida espiritual é que nos liga a Deus. E tudo que nós fazemos, tudo, Deus deve estar acima das nossas ações, das nossas reações e principalmente a sua bênção, o seu amparo se fazer presente em nossas vidas. É bem verdade que o mundo está conturbado. A humanidade cada vez mais se esquece de Deus. Por isso que nós vemos a situação que está ocorrendo no mundo. Os valores morais se denegrindo. E isso compromete a vida. Por isso que depressão. O que é depressão? Depressão é uma doença. Sim. É uma forma que mexe com a capacidade da pessoa, muitas vezes de pensar, de agir e de tomar decisões. Bullying. Muitos jovens sofrem dessas consequências. E por que tudo isso? Porque cada vez mais a humanidade está se tornando individualista. E nós não podemos trilhar por este caminho. Se tornando individualista, se esquecendo das suas raízes e principalmente de Deus. Mas vocês têm algo extraordinário e fundamental que muitos jovens gostariam de ter, chamado fé. E a fé é o fundamento da vida com Deus. E nesta fé que nós temos uma raiz forte, sólida, que se chama Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que são representantes de Jesus na nossa igreja, que foram as pessoas que deram as suas vidas. Nosso irmão Aldo era jovem ainda, quando começou a cooperar com o ministério da Santa Avó. Mas ele trilhou sem perder a esperança, a confiança em Deus e principalmente perseverou no seu caminho. Por mais difícil que sejam os dias, e cada vez mais os dias vão se tornar difíceis. Por isso que nós não podemos perder a essência de Deus no coração, para ter o que vocês escolheram, que nós vamos falar daqui a pouco, chamado sucesso e prosperidade sem se esquecer de Deus. Muitos ainda pensam, mas se eu quiser prosperar, eu preciso me afastar da igreja. Engana-se. Engana-se. Porque nós vamos abordar justamente isso daqui a pouquinho.
E este trabalho que hoje nós fazemos aqui com vocês é justamente para te dar uma luz, te mostrar o caminho, te ajudar nas decisões, te dar a oportunidade de continuar participando de um momento tão feliz como esse. E sabe por que é feliz? Porque tem santos e anjos conosco, Deus está presente. E a razão da felicidade do homem é o seu Criador. Essa é a maior razão. Então vamos buscar a nossa vida com Deus. Vamos trabalhar, zelar dos nossos compromissos, das nossas obrigações. Ah, mas o país deixa de fornecer educação, deixa de fornecer trabalho. Mas faça você a diferença. Você tem a oportunidade, muitas vezes, de buscar tudo isso. Mas isso faz parte da nossa apresentação daqui a pouco. Eu quero que vocês cantem Despertas. Vamos trabalhar.
Muito bem. Meditaram na letra deste hino? Ela tem tudo a ver com a nossa vida, com este momento que nós estamos aqui. É hora de despertar. É hora de andar com Deus. E andar com Deus, o que é andar com Deus? É estar em comunhão com Ele, em oração, não esquecer de pedir a sua bênção, quando vai iniciar um novo dia, para os seus estudos, para o seu trabalho, para a sua família. Não esquecer de, ao terminar o dia, agradecer por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de se desenvolver. Muito bem, tem uma palavra de São Tiago muito bonita que é: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Olha que bonito, hein? Se você chegar a Deus, Ele vai se chegar até você. Mas completa São Tiago: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificais os corações. O que quer dizer duplo ânimo, hein? Duplo ânimo é: eu estou na igreja, mas eu estou lá no mundo também. Isso é duplo ânimo. Não fez a sua decisão. É preciso tomar uma decisão. O que eu quero para mim, para a minha vida? Por isso que este hino fica certinho com a mensagem de São Tiago. Desperta, acorde. Vamos trabalhar para Deus. É um sonho divino, sim. Nosso Deus realizou este projeto de vida lá, quantos anos atrás. Ele idealizou-nos a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos cumprir fielmente os seus planos e herdar o reino dos céus. Muito bem. Mas e os meus amigos? Vou te falar uma coisa. Deus sempre traz as pessoas certas para próximo de vocês. Só que tem uma condição: vocês precisam deixar as pessoas erradas ir embora. Vocês precisam ser sábios. Vocês precisam ter essa capacidade de discernir quem é realmente meu amigo. E você tem na igreja amigos, irmãos que te amam. Porque nós fomos ensinados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que o exemplo que eles nos deram, nós devemos compartilhar com todos. Então é hora de buscar estes esclarecimentos, estas decisões, ter sabedoria na vida para tomar o rumo certo e ter um futuro de sucesso e próspero. E é justamente isso que nós vamos já entrar na nossa apresentação. Eu escolhi para falar com vocês, não é nada atual que eu vou falar com vocês. É algo extraordinário da história da humanidade. Chama-se Rei Salomão, filho do rei Davi. Salomão foi jovem também e herdou o trono do pai, como Deus já havia profetizado. Salomão, olha que interessante, ele foi autor de mais de 3.000 provérbios que estão registrados na Bíblia. Ele foi autor de mais de 1.000 cânticos, louvores a Deus. E ele governou Israel. Ele foi rei e governou Israel. E foi um dos reis, juntamente com seu pai, rei Davi, um dos reis que levou grande prosperidade ao povo de Israel.
Mas Salomão sempre buscou a Deus e a sabedoria. E é sobre ele que nós vamos falar. Porque na Bíblia nós temos 3 livros: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Quando vocês tiverem a curiosidade, procurem nos Provérbios se associarem, lerem e associarem aos dias atuais. Vocês vão ver que o que foi dito há milhões, centenas, dezenas de anos passados antes de Cristo, se cumpre até os dias de hoje, nas palavras sábias deste rei. E ele deixou tudo isso justamente para a posteridade ter não só a prosperidade, mas o sucesso também. O que é sucesso? Sucesso é acertar, se desenvolver, acertar nas coisas, ter uma carreira próspera. A prosperidade está literalmente ligada ao sucesso, desenvolvimento. Sucesso não é, tenho 1000 curtidas na internet, 100 milhões de curtidas. Não é isso o sucesso. Isto é querer aparecer. Sucesso é você se desenvolver e ser feliz com a decisão da sua vida. Isso é ter sucesso na vida. Nossa Santa Avó Rosa, nosso Santo Irmão Aldo, eles deixaram exemplos belíssimos de vida para nós. Ainda nas mensagens que os irmãos ouviram nesses últimos dias, disse: a Santa Avó Rosa, ela foi fiel na riqueza e na pobreza. Ou seja, Jesus permitiu que ela experimentasse as razões da vida nesta terra, as influências, as incertezas, e ela foi fiel nas variações da vida. Nosso Santo Irmão Aldo, da mesma forma. Então nós precisamos compreender que a nossa vida, muitas vezes, é composta de altos e baixos. Muitas vezes os problemas, dificuldades afetam diretamente a nossa vida. Não é só de alegria que vamos viver os nossos dias. A influência do mundo afeta diretamente o nosso viver. Mas vamos voltar para o nosso tema central. Salomão foi podemos dizer, um grande sábio. E eu busquei algumas associações de um analista, um educador financeiro chamado Samuel Vinícius, para que nós pudéssemos entender e comparar alguns pontos importantes da vida e por que Salomão foi tão próspero. Salomão foi que construiu o templo ordenado por Deus ao rei Davi. E sabe quanto tempo Salomão precisou para construir o templo? 7 anos. E ele foi perseverante nessa construção. Ele seguiu à risca os planos de Deus para aquele momento. Muito bem. Primeira coisa que nós vamos falar de Salomão: a sabedoria. Sabedoria. Então ele deixou uma coisa muito bonita dizendo assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata e rende muito mais do que o ouro. Eu vou lhes perguntar uma coisa, responda para si mesmo. Qual que é o seu desejo? Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua meta para a vida? Para o amanhã, para o futuro? O que você quer ser? O que você quer ser ou viver? Eu vou lhes dizer uma coisa: a sabedoria
é o melhor caminho. E de onde vem a sabedoria? Diversas fontes. A maior sabedoria é a sabedoria de Deus. Olha como se fecha o título que vocês pediram. Sucesso e prosperidade estão ligados à sabedoria das decisões, mas elas vêm de Deus. Ou seja, eu não posso me esquecer da raiz, da essência da criação, que é Deus, que tudo fez e que tudo faz através dos seus santos para a minha vida, para as nossas vidas. Muito bem. E ainda continua Salomão: todo homem prudente age com base no seu conhecimento. Olha só que interessante, né? Nós temos muitos músicos aqui. O músico chegou e disse assim: hoje eu vou tocar o trompete, hoje eu vou tocar a tuba, vou tocar o sax, vou tocar o violino, a flauta e ponto final? Não. Ele se preparou, ele construiu este sucesso de chegar, de se desenvolver. Ele pegou o dom que Deus lhe deu e fez desse dom uma característica da sua vida. Ou seja, ele se desenvolveu, ele usou de sabedoria para aprender, para se desenvolver. Muito bem. Muitos desejam, né? Falam assim: eu quero ser igual uma pessoa que já tem sucesso, que se desenvolveu, que é... Mas esquece-se da trajetória que ela teve na vida. Esquece-se o quanto ela lutou para se desenvolver e para construir o seu sucesso. Muito bem. Não espere que Deus faça aquilo que Ele te deu para você fazer. Lembre-se disso. Deus nos dá dons, mas Ele espera que nós desenvolvemos esse dom. Dom de cantar é um dom maravilhoso. Dom de pregar é um dom fundamental para a igreja. O dom de ser pai faz parte da criação divina. É um dom. Alguém aqui foi na universidade para ser pai? Tem universidade de pais? Não. É a lei da natureza, a lei de Deus. Ela nos faz semelhantes aos nossos pais. Nós aprendemos, o nosso primeiro professor, quem foi? Os nossos pais. E esse professor é professor da vida. Da vida, porque quer ver o bem dos seus filhos, o seu desenvolvimento, o seu sucesso, a sua prosperidade. Qual pai que não quer ver o bem do seu filho? Se não quer ver, não é pai. Porque isso está na essência do coração que Deus deu ao homem como pai e à mulher como mãe. Para formarem a sua família, os seus filhos, construírem o seu lar. Mas a sabedoria de Deus, no caso de Salomão, ela foi fundamental e essencial para que ele desenvolvesse as qualidades que ele já tinha do rei Davi, que era o seu pai. E foi por isso que ele foi buscar novos horizontes, novas pessoas, novos conselheiros, para ainda jovem governar o povo de Israel. Olha que bonita a história de Salomão, né? Muito bem. Todos nós precisamos conhecer as nossas limitações. Nós temos limites em nossas vidas. E Salomão nos mostra isso de uma forma assim muito interessante, né? Porque ele também conhecia os seus limites. E numa das suas orações,
ele pede a Deus que lhe ajude no reinado. Ou seja, a oração, ela vem diretamente na busca dessa sabedoria, na busca desse sucesso, dessa prosperidade da nossa vida. Então, quando nós viemos na igreja, nós viemos buscar paz, viemos buscar entendimento, mas viemos buscar sabedoria também. Cada hino que vocês cantam é uma fonte de sabedoria. Ela tem uma mensagem por trás, não é só a música, ela tem uma mensagem linda e edificante. Meditem nas letras. Vocês acabaram de cantar uma mensagem linda, justamente para despertar este dom, essa vocação que há em ti. Mas como nós dizíamos, precisamos conhecer as nossas limitações e até onde nós podemos chegar. Nós não podemos abraçar o mundo, não. Mas nós podemos ajudar a abraçá-lo. Dar as mãos para fazer isso. E quando eu disse as nossas limitações, é justamente saber dizer não. Porque muitas vezes as pessoas não aceitam, não têm esta vocação de eu não consigo fazer. Ser humilde, ser sincero no momento certo. E muitas vezes não aceitam um conselho. Porque muitos infelizmente dizem assim, conselho se fosse bom era vendido. Não é isso? Nós ouvimos falar isso direto. Não, irmãos, conselho, um conselho de um sábio, vale mais do que um tesouro da terra. Porque esse conselho, ele vai te ajudar a crescer e prosperar, a te desenvolver como um professor, como um pai. Muito bem, Salomão tinha mentores também, ou seja, quem que eram os mentores? O primeiro mentor de Salomão foi o pai, o rei Davi. Depois, como eu falei para vocês, ele escolheu pessoas para estarem ao seu lado e lhe ajudarem a governar o reinado de Israel. Ou seja, nós precisamos buscar instruções, precisamos nos desenvolver. E o nosso santo irmão Aldo, olha só que bonito isso que eu vou lhes dizer. Nosso santo irmão Aldo ordenou, ele não disse, ele foi direto ao assunto. Eu quero desenvolvimento do coral de nossa igreja. De que forma? Como que um coral vai se desenvolver? Aprendendo técnicas vocais, instrumentos. Foi buscar, irmãos, a sabedoria através dos mentores, dos professores, daqueles que podem ajudar, dos regentes, dos pais que muitas vezes financiaram seus instrumentos. Então vejam, irmãos, que nós precisamos buscar, muitas vezes, em quem tem essa sabedoria para nos ajudar a transpor os obstáculos da vida. Muito bem, uma coisa que Salomão deixou bem claro para nós, ele não se apressava com nada, tudo tem o seu tempo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, existem sonhos que se realizam rapidamente. Mas existem sonhos que demoram para ser realizados. A prosperidade, ela vem na construção de um planejamento, de um sonho que se transforma em meta, que se transforma em realidade. Então nós precisamos esperar o momento certo das nossas vidas. Confiar, pedir a Deus, a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, para nos ajudar a termos paciência. E aí vem uma grande virtude chamada perseverança. A perseverança é aquele que não perde o caminho, a fé
e principalmente a sua meta, o seu objetivo. Em todos os sentidos da vida. O que acontece para aquele que quer casar rapidamente? Muitas vezes ele não conhece direito o seu par. E como vai viver depois, posteriormente? O que acontece quando uma pessoa coloca na sua mente: eu quero uma casa para mim morar, e ainda não tem recursos para isso? Ela precisa fazer um planejamento de vida e esperar o tempo para conseguir os recursos, para conseguir o seu objetivo, a sua casa, o seu carro. Ou seja, tudo existe um planejamento de vida, e para alcançar este planejamento, nós precisamos de sabedoria para saber o que fazer de nossas vidas. Salomão também aprendeu com momentos difíceis da vida. E ele diz assim: muitas vezes as pessoas se acomodam com as adversidades da vida e se encostam. Ou seja, não deu certo este meu plano, então Deus não quer nada para mim. Mas será que você fez a sua parte? Será que você se desenvolveu o suficiente para alcançar o seu objetivo? É isso que nós precisamos pensar e entender, né? E aí, existem sonhos que demandam tempo, né? E precisam de paciência e perseverança. E muitas vezes, neste tempo, acontecem imprevistos. O imprevisto são lições da vida que nós precisamos tirar para corrigir o nosso caminho. Olhem só, são lições de vida que nós precisamos corrigir o nosso caminho. Imprevistos acontecem a todos os instantes. Então nós precisamos aprender com as lições da vida. E foi o que Salomão fez. Ele aprendeu muito com a vida que ele já tinha, que ele já conhecia, toda a trajetória do seu pai com o reinado de Israel. Muito bem. Salomão, ele fazia planos. Como eu lhes disse, né? Os planos bem elaborados, ele colocou num provérbio: levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha só um provérbio. Pense, esses provérbios foram escritos lá no passado, mas se encaixam perfeitamente nos dias de hoje. Ou seja, o planejamento, ele tem fases da vida, dias para acontecer. Se nós atropelarmos o planejamento, nos apressarmos nas decisões, muitas vezes cometemos erro que levam às consequências arbitrárias da vida, ou seja, não atingir a nossa meta, o nosso objetivo e aquilo que almejamos. Por isso que Salomão, ele seguiu à risca os planos para a construção do templo que o próprio seu pai, rei Davi, deixou para ele, sem mudar nada. Porque foi um plano inspirado por Deus, e aí ele construiu o templo e foi bem sucedido. Nós precisamos saber o que nós queremos. E aí está escrito em Filipenses: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, desperta, vamos trabalhar, vocês cantaram. É um chamamento. O que eu quero? Está te chamando, desperta, acorde. Então é um alvo, é um objetivo. O que você quer da vida? O que você quer da igreja? O que você quer dos seus irmãos, dos seus amigos? É preciso pensar, é preciso decidir, é preciso colocar em prática. Porque eu vou citar um exemplo bem
categórico o namoro. Existem pessoas que ficam trocando de namorado cada 2, 3 meses. O que é isso? Falta de segurança da própria vida, indefinição. Estão querendo brincar com os sentimentos. Mas não é só isso. Mexe com a estrutura da igreja também. Porque a indecisão leva a consequências muitas vezes desastrosas para a própria vida da pessoa. E aonde a pessoa está? Ela está na igreja, ela é da igreja. Mas como é o proceder dela? O que ela quer da vida? Então nós precisamos entender, compreender quais são os objetivos, o que eu quero. Olhe Salomão o que ele falou na sua oração a Deus. Ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai, rei Davi. E agora deste-me o reino. Só pretendo que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida a Davi, meu pai, concretizou-se. E fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para governar com competência, porque quem seria capaz de dirigir sozinho tão grande nação como esta? Ou seja, o desejo de Salomão, ele sabia o que ele queria. Ele queria era governar aquele povo com sabedoria, com mansidão, dar a prosperidade àquele povo. Ele tinha conhecimento daquilo que ele buscava. Por isso ele orou a Deus e pediu desta forma. Vejam que bonito, né? Vamos ver mais um ponto importante. O momento não é, muitas vezes, quando nós queremos. O momento é agora. O momento, quando nós dizemos, eu vou esperar do amanhã. Eu vou esperar para me decidir amanhã. Não. Você precisa ter a consciência do que você vive, do que você é, daquilo que você faz. O momento é hoje para decidir buscar novas oportunidades de trabalho. Ah, mas o país está em crise. Sempre vai haver desculpas, sempre. E sabe para quem vai haver desculpas? Para o preguiçoso. Porque, irmãos, a oportunidade, Deus abre portas para os seus filhos. Ele abre a porta, agora nós precisamos entrar. Se tiver preguiça de entrar lá na porta que ele abriu, ah, mas é um serviço muito duro. E aí vem, puxa vida, deixa eu me escorar na parede aqui enquanto ela está de pé, porque se ela cair, eu caio junto. O que é isso? É a preguiça. Busque se desenvolver. Jovens, o mundo cada vez se caminha para o desenvolvimento tecnológico. Olhem como que o mundo se desenvolveu ultimamente. As tecnologias da informação. Hoje, cada vez mais se faz necessário buscar uma segunda língua para poder aprender, para buscar informações no exterior, para fazer intercâmbios. O trabalho, não se acomode, procure se desenvolver. Estou trabalhando, mas procure aprender, não é só porque está lá, está naquela máquina. Não, eu vim aqui, vou cumprir minhas 8 horas e acabou. O que é isso? É acomodação. Não está buscando a sabedoria para se desenvolver e despertar do seu líder, do seu responsável. Aquele é um funcionário atento. Ele está procurando se desenvolver. E foi assim, irmãos, que toda a história da humanidade, aonde surgiram as grandes pessoas, os grandes inventores, foram justamente
pela vontade de fazer acontecer. Não pense que o telefone ele surgiu de um dia para o outro assim. Não. Foram experimentos em cima de experimentos. A lâmpada elétrica, quanto tempo demorou e foi se aprimorando. Vocês sabem que o doutorado nas profissões é uma evolução de teses. Vocês sabiam disso? Muitas vezes tem uma determinada tese lá, uma pessoa escreveu sobre um assunto, vamos colocar sobre uma doença. Encontrou uma determinada cura, um determinado remédio. Muitos irão começar a pensar, a se desenvolver, a continuar a pesquisando para gerarem novos doutorados e aprendizados, e é onde a humanidade vai aumentando a descoberta. Mas onde Deus entra neste ponto? É justamente onde você quer chegar. É na sua oração, no seu pedido. Deus, Santa Avó Rosa, Santo Irmão, me dê força, me dê ânimo, me dê coragem para enfrentar os meus dias, para trabalhar, para poder me desenvolver. Precisamos hoje trabalhar e muitas vezes estudar. E aí o sono diminui. Mas são consequências que nós precisamos muitas vezes passar para poder ter o sucesso e a prosperidade em nossa vida. Muito bem, então, como eu lhes disse, o momento é hoje. E a segunda parte dessa diz assim: a preguiça causa fome e pobreza. E aí Salomão dá o seu recado: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Ou seja, é preciso, irmãos, trabalhar. Mãos diligentes é aquelas mãos zelosas, mãos que realizam, mãos que fazem. Isso é diligente. E aí o que acontece quando a pessoa é preguiçosa, não quer fazer, não quer se desenvolver, e vê aqueles que estão ao seu redor se desenvolvendo, crescendo na vida? Aí vem o remorso, que muitas vezes se transforma em depressão, que vai por outro caminho chamado distúrbios psíquicos e até neurológicos, que mexem com a capacidade da juventude de agir e realizar. Vocês devem lembrar, né, da parábola dos talentos. Lembra daquela parábola muito bonita? O que aconteceu para aquele servo que recebeu um só talento e guardou? Não pode ninguém mexer nisso, porque se eu perder... Como é que ele foi chamado? Servo mau e preguiçoso. Está registrado na Bíblia. Servo mau e preguiçoso. Por quê? Não se desenvolveu, teve medo de realizar, de fazer, muitas vezes de investir na sua própria vida. Muito bem. Ah, mas o meu trabalho é duro. Trabalho duro, irmãos, nós precisamos valorizar, sim. Já pensou se não existissem as pessoas que trabalhassem na roça ali dia inteiro, debaixo do sol? Já pensou se não existisse aquela pessoa que trabalha na obra de construção o dia todo, carregando areia, carregando cimento? O trabalho existe para todos, mas nós podemos cooperar no desenvolvimento desses trabalhos. Quantos trabalhos se desenvolveram? E assim, irmãos, são chamados hoje trabalhos inteligentes. Até pouco tempo,
colheita da cana-de-açúcar era manual. Quantas pessoas ali estavam, sol de rachar, colhendo com aquelas roupas grossas. Hoje são mecanizados, os operadores trabalham dentro de cabines com ar-condicionado. Precisa se preparar para ser um operador daquela máquina, precisa fazer um curso. Olha o que Salomão colocou lá para trás. Se desenvolva, tenha sabedoria. Nós estamos colocando no dia de hoje. Precisa ser sábio, ter a capacidade para exercer a profissão. São todas as profissões hoje. Tudo. Até a construção, ela modificou-se. O pedreiro de antigamente já não é mais o mesmo pedreiro de hoje. Ele precisa se desenvolver, precisa conhecer os aperfeiçoamentos. A obra antiga custava muito mais caro. Hoje nós temos condições de aprimorá-la. Muito bem. Então chama-se trabalho inteligente. Procure não concentrar a sua vida num único ponto. Ah, não, eu quero ser dono de uma rede de supermercados. Só que vai abrir o supermercado do lado de uma grande rede chamada Carrefour, do lado de uma grande rede chamada Pão de Açúcar. Qual que é a capacidade de sucesso e progresso desta pessoa? Então, muitas vezes é preciso entender o momento da sua vida, o momento da sua visão e colocar os pingos nos i, nas suas metas, nos seus objetivos. O que eu quero da minha vida? O que eu espero para o amanhã? O que eu preciso buscar para poder ter a base sólida da minha família, o sustento, a subsistência do meu lar, dos meus filhos que virão? Muito bem. E aí tem um ditado que diz assim: não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Porque se você cair, vai quebrar todos. Coloque em duas. Você terá certeza que vai chegar pelo menos uma cesta inteira. Recado muito bonito, né? Muito bem. Nós estamos já nos aproximando do final. Evite dúvidas. O que é a dúvida? Dúvida é incerteza. Procure as soluções. Aonde estarão as soluções? Nas pessoas que poderão te apoiar, nos seus pais, em Deus. A maior solução, ela vem de Deus, porque ela pode inspirar o seu professor, o seu pai, o nosso pastor, a nossa igreja, a te dar uma mensagem, a te dar um incentivo, a te dar ânimo, a te dar coragem e principalmente a acertar na vida material, profissional e espiritual. Cuidado com as dívidas. Isso foi um recado de Salomão também. Cuidado com as dívidas. Muitas vezes nós queremos tudo na vida. Carro zero, um apartamento novo, tudo novo em nossa casa, e o planejamento do salário não dá. E aí entra nas dívidas. O que acontece com o progresso da pessoa? Está tudo bonito no início, daqui a pouco, uma ação judicial, despejo, perca do carro, faltou os pagamentos. Vai manchar a carreira e a vida, muitas vezes, de uma pessoa. Então, bastante cuidado com as dívidas. Elas não são atuais. Já na época de Salomão, ele já nos ensinava. Muito bem. A última parte para você, jovem. Nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender. Nós estamos aprendendo todos os dias da nossa vida. Todos. Um dia não é igual ao outro. Então, se desenvolva.
leia, procure cursos, procure oportunidades de trabalho, procure amigos verdadeiros que possam estar ao teu lado e te ajudar a desenvolver. Conselheiros, amigos conselheiros, pessoas que já têm uma vida construída, que podem te ajudar, que podem te orientar. Lembre que a sabedoria é algo que não ocupa espaço. E nós vamos aprender até o nosso último dia de vida. Muito bem. E aí nós vamos para a última parte da nossa apresentação, que é para os pais. O que nós vamos deixar de recado para os pais? Estudos mostram que jovens, crianças que crescem num ambiente familiar, com a família unida, têm muito mais oportunidades e chances de prosperar na vida. Ou seja, além dos pais serem os primeiros professores, eles são os apoiadores. Ah, mas o meu filho não me escuta. Mas dê o seu recado. Dê o seu recado porque vai ficar na memória dele. Se ele não quiser ouvir, faça a sua parte. Dê a eles o recado para que o que os senhores aprenderam na vida, tudo que sofreram, porque cada vez mais, as gerações têm se desenvolvido, novas oportunidades de trabalho. Quantos de nós trabalhamos à noite, finais de semana? Foi assim a minha mocidade. E muitos jovens não têm essa consciência, não sabem o que é valorizar o trabalho, valorizar a vida, valorizar principalmente os recursos financeiros que causam o suor do trabalho. Então, a presença paterna e materna na vida dos jovens estimula o desenvolvimento social e espiritual. Sempre procurem dar um conselho amigo, uma palavra. Não é ficar incisivos em cima, não. É muitas vezes no momento de família, no almoço, no jantar, no momento que estiverem reunidos, fale alguma coisa. Procurem dar o seu exemplo, a sua construção de vida, aquilo que aprenderam com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo aqui na igreja. Isso vai ajudar para que o papel de pais na educação e formação de filhos seja completo. E aí traga o amadurecimento da juventude, que é tão essencial e fundamental para que eles sejam os pais do futuro. É a lei de Deus. Filhos hoje, pais amanhã. Então, essa é a lei. Não tem como escapar. Então vamos transferir a educação, acelerar este processo que muitas vezes, mas não, tudo tem o seu tempo, de uma forma tranquila, amiga, sem querer impor nada, mas dê o seu recado a eles. E por fim, a última coisa que nós vamos falar: sucesso e prosperidade sem esquecer de Deus. Jovens, se vocês acreditarem que o sucesso e a prosperidade só vêm de vocês, vocês estão em lugar errado. O sucesso e a prosperidade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus, porque é Deus que vai te dar sabedoria. É Deus que vai te dar ânimo, que vai te dar coragem, que vai te dar perseverança, que não vai te deixar ser preguiçoso, mas você tem que fazer a sua parte.
Ele abre as portas, mas você tem que entrar nas portas que Ele abriu. Não fique na dúvida. Se Deus abriu a porta, entre. Entre com corpo e alma. E quando nós falamos de Deus, quantos de nós pais hoje, que chegamos no Santo Irmão Aldo e pedimos a Ele a sabedoria para algumas decisões de nossas vidas. Hoje nós não temos mais o Santo Irmão Aldo presencialmente aqui, fisicamente entre nós. Mas nós queremos que Ele está ao nosso lado, não só aqui na igreja neste momento. Ele está em nossas vidas, junto com a Santa Avó Rosa, com a Mãe Virgem Maria, apoiando e nos ajudando a tomar as melhores decisões. Porque Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, querem ver o sucesso e a prosperidade de todos. Muito obrigado. Eu gostaria, em nome da congregação de Americana, agradecer especialmente o Coral Jovem da Sede pela presença, por ter escolhido estar aqui hoje. Eu acredito que não só vocês, mas o Coral de Americana também, os demais irmãos que estão aqui, de repente tinham outros planos, mas vocês escolheram estar aqui. E o que eu posso dizer é que vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Todas as outras coisas da nossa vida pode esperar. Mas o que não pode esperar é o nosso momento de agradecer a Deus e de estar aqui prestando esse louvor a Ele, que nos sustenta todos os dias. E um agradecimento especial à comissão da Igreja Apostólica. Queremos dizer que nós aqui de Americanas apoiamos vocês de coração. Estamos aqui sempre à disposição para o que precisar, e também sentimos isso de vocês, que podemos sempre contar com vocês. Então, é isso que eu tenho a dizer. E jovens, continuem firmes e fortes, não desanimem. Lembre-se das palavras do pastor Wagner. O sucesso, ele começa aqui. Se a gente tentar outro caminho, outro processo, não vai dar certo. Eu acho que tem muitas pessoas aqui que já tentaram de outro jeito e não deu certo. Então, só dá certo começando aqui, seguindo as orientações da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, e aproveitando esses momentos que são únicos na nossa vida. Obrigada pela presença de todos. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Muito bom, né? Tudo o que vocês ouviram e aprenderam, tanto jovens, como a mocidade no geral, e também como pais. É uma alegria imensa poder participar com vocês deste momento. Mas nós queremos colher os frutos de tudo isso. E sabemos que cada um de vocês podem fazer a diferença. E para fazer a diferença, muito embora vocês ouviram palavras aqui muito profundas, desde as escolhas, ouviram sobre talentos, ouviram sobre a responsabilidade, ouviram temas belíssimos, para não esquecer de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Absolutamente nada. Entenderam, jovens? Entenderam, pais? Nós não somos nada sem Deus. Mas tem uma pergunta bela para vocês. O que vocês estão fazendo com o presente que Deus deu a cada um de vocês? Como vocês estão utilizando este presente que Deus deu? Eu, particularmente, espero que não esteja guardado na gaveta, que não esteja lá em cima do armário, que não esteja em nenhuma das acomodações, a não ser
dentro do seu coração. Então, como que vocês estão utilizando o presente que Deus lhe deu? A vocês também, pais, como estão utilizando este presente que Deus deu na formação da família, de criar filhos para Deus? Se eu fosse direcionar a pergunta individualmente a cada um de vocês, talvez nós passaremos um tempo elevado, como foi a parte do palestrante oficial, o pastor Wagner. Eu espero que cada um tenha uma resposta para este presente que Deus deu. Ou talvez está passando na cabeça de alguns jovens: mas que presente é esse que o pastor está falando? Que presente é esse que o palestrante está falando? Reforçando a palavra do palestrante anterior, este presente, ele chama-se dom. Como que você está utilizando ele? Como que você está aplicando ele na sua carreira ministerial? E a segunda também pergunta é o seguinte: o seu amor, ele é o mesmo de quando você iniciou neste ministério, de cantar, de tocar fundo o coração da igreja, o coração daquele que adentra daquela porta para dentro do nosso templo? O seu amor é o mesmo de quando você iniciou neste ministério, seja de cantar, seja de tocar, seja de reger, seja de preparar os jovens para Deus, no convidar uma pessoa para fazer parte deste momento? São perguntas que calam dentro da gente, mas que merecem uma resposta. Elas não podem ficar sufocadas. O que eu estou fazendo? O que eu espero de mim mesmo nesta obra de Deus, na casa de Deus? O que eu espero de mim mesmo? O que eu posso fazer para desenvolver da melhor forma possível? Em relações às escolhas, saibam fazer sempre a escolha certa. Eu digo o seguinte: coloque sempre o hino 320 na frente. Irmão Aldo, eu preciso do Senhor no momento, eu estou num período de transição delicada, eu preciso de Ti. Vocês, pais, também possam chamar por eles, porque precisam para ajudar nesse desenvolvimento, incentivando, motivando, preparando-os para todos os segmentos da vida. Digo mais, Deus dá, como diz o palestrante anterior, a sabedoria, a inteligência e os talentos, mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. Qual o objetivo de cada um aqui para tocar aqui o coração de quem adentra, daquela alma sofredora, daquela vida que está chegando? Entra a essência do amor, entra a qualidade da humildade e a beleza do Espírito. Fazer para Deus, nunca para se aparecer. Entenderam? Se nós tivéssemos mais tempo, falaremos, citaremos alguns exemplos. Mas eu quero deixar exatamente isso, que cada um está fazendo com o presente, e se o seu amor é o mesmo de quando iniciou neste ministério, cantando, tocando, regendo ou preparando outros jovens para Deus. É como tem a letra de um hino dos jovens, se não me falha a memória: amigos para Deus eu quero levar. Muito bonito, perfeito, mas como você vai levar? Como que você vai levar? Que exemplo você está dando para levar? Para prepará-lo, para incentivá-lo, para motivá-lo, para trazê-lo para cá. Pense nisso. Muito obrigado pela sua atenção, o seu carinho e essa oportunidade que os senhores me concederam nesse instante. Muito obrigado, senhores pais, que também puderam compartilhar este momento. A prosperidade de todos depende de você também. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E sucesso. Irmãos, a palestra está encerrada. Eu acho que uma palavra que resume tudo isso que aconteceu até agora é gratidão, né, por tudo. É a primeira vez que os pais participam de uma palestra junto com seus filhos, isso é muito gratificante, né? Eu sempre tive esse sonho de trazer os pais numa palestra, porque os pais têm uma parcela muito grande na formação de todos os jovens.
o pastor Wagner falou: filhos, futuros pais. Vocês já foram filhos, vocês têm muito mais experiência que eles. Não importa o momento que conversa com seu filho, não importa o que falar, mas tem que falar. Eu conheço famílias que se reúnem para conversar sem o celular, né, que hoje é impossível. O celular se tornou uma companhia um pouco desagradável às vezes, né? Mas eu conheço famílias que se reúnem e falam sem celular: vamos conversar, vamos jogar a conversa fora. Isso é bacana, isso é muito bacana, tá? Queria agradecer o conselho. A Giane já mencionou a nossa gratidão que temos por vocês, o nosso apoio, o coral da sede, que tem tanto dom, né? Agradeço a Fernanda por trazer os coristas até aqui para cantar conosco. Eu tenho certeza que será uma apresentação magnífica, maravilhosa, emocionante ver vocês cantarem, tá? E digo mais, vocês são exemplo para os menores, exemplo para o meu filho que tem 10 anos, para o outro meu filho que tem 8, e para todas as crianças que estão aqui, tá? Até esses dias, o meu filho menor falou assim para mim: pai, eu vou ser o novo Tiago da vida, da igreja, porque ele acha bonito o Tiago tocar órgão, tocar sax, ajudar, e ele fica olhando, ele acha muito bonito, tá? Eu estou usando o nome do Tiago, mas em nome de todos os jovens, nós temos muito talento. A sede, a gente vê pelas apresentações quanto talento tem na igreja, isso é muito bacana. Então eu agradeço imensamente e queria convidar vocês daqui 5 minutos começar a reunião, tá bom? Muito obrigado.